Olá, alunos da Uniateneu. Eu sou a professora Fernanda e estarei com você na disciplina de Teorias Sociológicas. A aula de hoje é referente à unidade 1 e 2 do nosso conteúdo. Antes de começar, propriamente, vamos explicar o que é sociologia, o que é o estudo da sociologia. Não basta dizer que sociologia é uma disciplina muito nova, em relação a todas as outras disciplinas da humanidade, como matemática, filosofia, história, que são disciplinas milenares. O estudo da sociedade ela só vai aparecer no século XIX. A sociedade passou por diversas mudanças que eram explicadas por antropólogos, os historiadores, mas o estudo do homem inserido num contexto social, isso apareceu no século XIX. Um século também de muitas transformações e também um século de resultado de transformações que antecederam esse século, o século XVIII, o século XVII, o século XVI foram séculos de muitas transformações. E se a história mudou, a sociedade também mudou. O modo que a sociedade se comporta socialmente também mudou. E é isso que a sociologia traz, é estudar o ser humano inserido nessa sociedade. Então, a sociologia é um estudo científico da vida humana, de grupos sociais, de sociedades inteiras e do mundo humano, trocando em miúdo. É uma atividade fascinante, intrigante. Por quê? Porque o seu tema de estudo é o nosso próprio comportamento como seres sociais. Nós somos os objetos de estudo da sociologia. Então, o âmbito da sociologia é muito amplo, ele é muito vasto. Ele varia da análise de encontros passageiros entre indivíduos, encontros casuais entre os indivíduos e formas globais também de terrorismo, de comportamento humano também. Então, a maior parte das pessoas entende o mundo em função das características que nos resultam familiares em nossa própria vida, ou seja, a família, a amizade, o trabalho. Mas a sociologia demonstra a necessidade de adotar uma visão muito mais ampla de nossas vidas para explicar por que agimos como agimos. Às vezes ela nos ensina que aquilo que a gente considera muitas vezes normal, natural, inevitável, bom ou verdadeiro, pode não ser isso. E que as coisas que consideramos normais são extremamente, profundamente influenciados pelos fatos históricos, pelos processos sociais. Quer um exemplo? Se você chega por volta de 1500 e pouco, em solos brasileiros, como muitos viajantes, antes mesmo no processo de colonização do Brasil, muitos viajantes cronistas vieram até aqui e registraram os costumes dos indígenas. E esses costumes eram muito diferentes daqueles costumes eurocêntricos, aqueles costumes da Europa como centro do mundo. Então você se deparava em solos brasileiros com inúmeras tribos canibais, que para eles era normal. E o que choca hoje a sociedade do mundo todo, e o que choca também, chocava a sociedade europeia. Mas para os indígenas isso não era chocante, porque a gente está influenciado por diversas instituições sociais. A religião é uma delas. A religião vai dizer que isso é errado, isso é pecado, ou a noção do certo ou errado, ou a própria Constituição Federal que vai dizer que isso é errado. Então, nós somos regidos por leis sociais, e que nos fazem agir, se comportar e pensar de uma determinada forma. Mas se você chegasse em 1500 em terras brasileiras e você presenciasse uma guerra entre tribos, você constataria que os perdedores iam ser, em algumas tribos, não todas, é lógico, mas em algumas tribos indígenas, os perdedores iam ser devorados pelos que ganharam essa guerra, essa batalha.
E esses prisioneiros de guerra, que iam ser devorados por os guerreiros que ganhavam essas batalhas, eles ficavam um tempo livre dentro da tribo. Isso quer dizer o quê? Que eles aceitavam aquele destino. Para eles era uma vergonha fugir. Eles nem iam ser aceitos na própria tribo. E eles acreditavam que eles iam continuar vivendo na forma de outro guerreiro, aquele que, né, comeu sua carne. Então, ali tinha um padrão de comportamento que era aceitável, o que não é aceitável para a gente. Então, a sociedade vai explicar isso, a sociologia vai explicar isso. Né? Ele vai nos ensinar que o que às vezes a gente acha que é natural, a gente não come a carne, mesmo passando fome, nós não devoramos nossos semelhantes. Não, talvez, não é algo natural, muitas vezes. É algo que é imposto, é influenciado pela sociedade, que isso não é bom, isso não é legal, isso não é ético, isso não é certo. Né? É isso que vai tratar a sociologia, esse diverso modo de pensar e agir da sociedade, se comportar. Um ponto muito interessante da sociologia, ou um exemplo muito interessante, trata-se do suicídio. Um teórico, né, um sociólogo, um dos primeiros, ele vai abordar isso no estudo da sociedade. Né? Por que esse tema? Vamos lá entender. Ele se pergunta por que as pessoas cometem suicídio. Né? A resposta tradicional do senso comum vai dizer que a pessoa herda, isso é hereditário, esse desejo, né, de se matar. Ou outro ponto de vista é que manchas escuras no sol levam as pessoas a se matarem. Né? Então, essas explicações podem não parecer particularmente convincentes, né, para os pesquisadores, para as pessoas em geral que vivem no mundo contemporâneo. Mas ela representava o pensamento de grande parte da população até 1900, ou seja, mudou o padrão de comportamento, o padrão de pensamento. Né? Então, os sociólogos não estão particularmente interessados na razão pelo qual os indivíduos cometem suicídio. Eles estão preocupados com a identificação das forças sociais que sistematicamente levam algumas pessoas a suicidarem. Ou seja, o que é que se entende? Né? Se entende que a sociologia é um estudo que vai tentar entender quais os fatores sociais e não particulares, não individuais, não por uma doença psicológica que a pessoa tem, não por algo hereditário, não por explicações de que as manchas escuras do sol levam a pessoa a se matar, não é por isso. Né? Ele vai tentar entender o que o ambiente social, né, contribui para isso. Quer dizer que não tem nada a ver, que uma doença social ou predisposição hereditária não tem nada a ver? Não é isso. Os sociólogos entendem que sim, há uma ligação. Ele vai entender que há fatos sociais que levam as pessoas a cometerem suicídio e que se você tem predisposição ou qualquer doença, né, de cunho psiquiátrico ou psicológico, vai servir como um catalisador. Mas não é só isso. O contexto social vai fazer e vai tentar explicar, vai fazer com que aconteça da razão da pessoa querer se matar. Então, para fazer uma pesquisa sociológica, a gente cria teorias. Né? E em sociologia, uma teoria é o conjunto de afirmações que busca explicar problemas, ações e comportamentos. Ou então, a teoria efetiva tem um poder explicativo e também tem um poder de previsão. Né?
Então, cria-se teorias para entender que se agir daquela determinada forma, vai acontecer isso. Né? Os acontecimentos históricos tendem a levar o comportamento da população para esse ponto. Né? Voltando para o suicídio, a OMS ela calculou em 2002 que 815 mil pessoas, né, cometeram suicídio nos anos 2000. Mas 100 anos antes, teve para passar aqui. Tá aqui. Pronto. Mas 100 anos antes, um sociólogo tentou olhar para o suicídio de forma científica, não só no ponto de vista patológico. Esse sociólogo foi Emile Durkheim. Ele desenvolveu uma teoria bastante original em relação ao suicídio e fatores sociais, né, o que a sociedade contribui para tal ato. E ele estava basicamente preocupado não com a personalidade das vítimas de suicídio, mas sim com as taxas do suicídio variam de um país para o outro. Então, ele observou, ele fez um estudo observando as taxas de suicídio entre a França, a Inglaterra e a Dinamarca. Ele calculou também para saber essa taxa de suicídio e ele descobriu que na Inglaterra apenas 67 suicídios eram informados por milhão de habitantes. Na França, 67 na Inglaterra. Na França, eram 135 suicídios para milhão de habitantes. E na Dinamarca, 277. Então, por que a Dinamarca tem taxas comparativamente altas de suicídio? Porque, especialmente na Dinamarca, né, as pessoas tendem, né, a taxa de suicídio tende a ser maior que na Inglaterra. É isso que ele vai tentar descobrir. Então, ele escreveu uma obra, né, O Suicídio, que foi publicado em 1897, e ele se recusou a aceitar explicações sobre o suicídio que não sejam comprovadas, né? Seja, né, por crença cósmica, seja por tendências hereditárias, seja por qualquer outro motivo. Né? Ele se concentrou nos fatores sociais que levam as pessoas a cometerem ou não suicídio. E também a coesão de certos grupos religiosos, grupos sociais, grupo de trabalho. Né? Então, ele tentou entender o fator social que leva as pessoas. Né? Por exemplo, ele descobriu que os protestantes tinham uma taxa maior de suicídio que os católicos, os solteiros maior que os casados, os soldados maior que os civis. Pasmem, ele descobriu que também o suicídio acontece mais nos períodos de paz do que em períodos de guerra ou de grandes revoluções. Acontece mais também em período de estabilidade econômica, muito mais em período de estabilização econômica do que em período de crise. Ele tenta entender, né, por que isso. Então, a pesquisa do Durkheim ele vai sugerir que o suicídio, embora seja um ato solitário, ele está relacionado com a vida em grupo. Né? Então, ele desenvolveu uma teoria para explicar como um comportamento individual pode ser compreendido dentro de um contexto maior, que é o contexto da sociologia. Então, ele apontou também grupos que exercem forças sociais sobre algo que sempre havia sido notado como algo eminentemente pessoal. Ou seja, eu não vou matar alguém porque eu entendo que isso é ruim, isso é mal. Mas você entende que isso é mal por você mesmo ou tem instituições sociais que explicaram para você e imporam para vocês que isso é mal? Religião, família, Estado. Ele vai perceber isso, que muitas vezes o que achamos que é natural, que é instinto, pode ser, né, coação social de algum grupo. E a gente vai conhecer alguns pensadores,
da sociologia e seus respectivos pensamentos em relação à sociedade, e em maneira geral, né, os indivíduos inseridos na sociedade. Vamos falar de Augusto Comte, nascido em 1798 e morto em 1857. No século XIX, que era o século do nascimento da sociologia, foi um período muito tumultuado, principalmente num país onde Comte nasceu, que foi a França. Então, a monarquia francesa havia sido deposta na Revolução de 1789. Napoleão tinha sido derrotado na tentativa de conquistar a Europa. E no meio daquele caos, os filósofos eles pensavam como a sociedade podia ser melhorada. E dentre eles estava Augusto Comte, né, que é considerado o filósofo mais influente do século XIX. Ele acreditava que uma ciência teórica, né, da sociedade e uma investigação sistemática do comportamento eram necessários para melhorar a sociedade. Então, ele definiu a sociologia como ele definiu o termo sociologia aplicado à ciência do comportamento humano. Então, na hierarquia da ciência, Comte, né, ele dizia que a sociologia ficava no topo e era chamada de rainha. E seus praticantes, os sociólogos, eram sacerdotes, né, cientistas. Então, durante o século XIX, ele temia que os excessos da Revolução Francesa tivessem prejudicado a estabilidade da França. E, mesmo assim, ele esperava que um estudo sistemático do comportamento social finalmente levasse a interações humanas muito mais racionais. Então, na hierarquia das ciências, ela estaria ali no topo, né? No topo. Então, continuando. Então, como eu expliquei, o pensamento de Comte, ele refletia os acontecimentos da sua época, né? Os turbulentos acontecimentos de sua era. A Revolução Francesa de 1789, ele mudou a sociedade francesa significativamente. Então, enquanto a disseminação da industrialização estava alterando, então houve um processo de industrialização e isso estava alterando as vidas tradicionais da população, ele tentou criar uma ciência da sociedade que pudesse explicar as leis do mundo social, assim como a ciência natural explicava o funcionamento do mundo físico. Então, ele tentou fazer o que, né, pudesse explicar, né, as leis do mundo, uma ciência que explicasse as leis do mundo social. Então, ele cria ali a sociologia. Então, a visão de Comte para a sociologia, essa disciplina recém-formada ali na época dele, é que a sociologia se tornasse uma ciência positiva. Ele queria que a sociologia aplicasse os mesmos métodos científicos e rigorosos ao estudo da sociedade que os físicos, os químicos usam para estudar o mundo físico. Então, o positivismo ele sustenta que a ciência deve se preocupar apenas com entidades observáveis que sejam conhecidas pela experiência direta. Então, com base em observações cuidadosas, ele pode inferir-se leis que expliquem a relação entre fenômenos que está sendo observado. Então, compreendendo as relações casuais entre fatos, os cientistas podem, então, prever o que aconteceria no futuro. Então, a abordagem positivista, a sociologia, visa a produção de conhecimento sobre a sociedade com base em evidências empíricas, ou seja, empíricas, aquilo que se pode provar,
obtidas como observação, comparação e experimentação. E ele vai falar, né, da lei dos 3 estágios de Comte, que ele assinala que as tentativas humanas para entender o mundo passam por estágios tecnológicos, metafísicos e positivos. No estágio tecnológico, o pensamento era guiado por ideias religiosas, pela crença que a sociedade, né, que a sociedade passou a ser vista, né, que a sociedade tomou frente, né? Era a expressão da divindade divina, né? Expressão do divino. Né? Esse é o estágio tecnológico, o pensamento guiado por ideias religiosas e pela crença de que a sociedade era expressão da vontade divina. Aí eu tenho no estágio metafísico, né, que passou a ser visto em termos naturais e não sobrenaturais. Né? O que acontece, assuntos terrenos são assuntos terrenos. O estado positivo é anunciado pelas descobertas e realizações de Copérnico, Galileu e Newton, que ele estimulou a aplicação de técnicas científicas ao estudo do mundo social. Então, de acordo com essa visão, Comte considerava a sociologia como uma ciência a se desenvolver com base na metafísica, na química, na biologia, mas também com as mais significativas e complexas de todas as ciências. Então, e no final da carreira de Comte, ele criou planos ambiciosos para a reconstrução da sociedade francesa, em particular para as sociedades humanas em geral, em base no seu ponto de vista sociólogo. Ele chamava pelo estabelecimento de uma religião da humanidade que abandonaria a fé e o dogma em favor do embasamento científico. Então, a sociologia estaria no centro da nova religião. Comte estava bastante ciente que o estado da sociedade que vivia e ele se preocupava com as desigualdades produzidas pela industrialização. Com essa industrialização, dessa nova industrialização. Opa, já foi, né? E ele tentava explicar que esse novo momento era um momento de entender por que a sociedade se transformou no que é. Então, um exemplo que durante algum tempo o Brasil foi bastante influenciado, né, pela teoria positivista, inclusive nossa bandeira Ordem e Progresso é um lema positivista. E aí mais adiante a gente vai conhecer a Martinoa. A Martinoa, ela também foi uma das pioneiras. Não, há quem diga que ela foi a primeira socióloga, né, do mundo. E outros vão dizer que ela era a primeira mulher socióloga. Mas, né, antes de entrar nessa discussão, entende-se que ela foi, sim, uma das primeiras a adentrar nessa nova disciplina que estava aparecendo. A Harriet Martineau, os estudiosos que refletiam sobre os trabalhos de Comte, principalmente faziam isso por meio das tradições de Martineau. Ela também foi uma pioneira, como eu disse, e ela realizou observações muito perspicazes sobre os costumes e as práticas sociais, tanto da sua terra natal, a Grã-Bretanha, quanto nos Estados Unidos. O livro dela, né, A Sociedade, ele abordou religião, política, abordou também a educação das crianças, e a imigração daquela nação jovem que era os Estados Unidos, que estava surgindo ali ainda. Né? E ela dá atenção especial na distribuição das classes sociais e os fatores como o gênero, ou seja, o sexo, né, e a raça. Então, Martineau também escreveu o primeiro livro sobre método sociológico. Os escritos de Martineau, eles enfatizam o impacto da economia, a lei, o comércio, a saúde
e a população, né, podiam ter sobre esses problemas sociais. Então, ele pregou a favor do direito das mulheres, da emancipação dos escravos, da tolerância religiosa, e mais tarde ela foi acometida por uma surdez, mas não impediu de ela ser ativista. Porque, na visão delas, os intelectuais, os sociólogos, não deviam só estudar e observar a sociedade. Eles deviam agir, eles deviam ser agentes transformadores dessa sociedade. Outro, né, sociólogo, né, foi o Spencer. Ele deu uma contribuição muito grande na disciplina, né, da sociologia. Ele foi um inglês vitoriano e era relativamente próspero, né? Então, Spencer, diferente de Martineau, ele não sentia vontade de corrigir ou mudar nada, ou melhorar a sociedade. Ele simplesmente só esperava entendê-la melhor, compreender melhor a sociedade. Então, ele buscou as bases dos estudos dele em estudo de Charles Darwin, né? Aqueles que escreveu sobre a origem das espécies. E ele aplicou a teoria da evolução, dos mais fortes sobrevivem, né? Os mais fortes, para explicar como a sociedade muda ou evolui com o passar do tempo. Então, ele adaptou essa visão de sobrevivência do mais forte, argumentando que é natural que algumas pessoas ricas sejam ricas e outras pessoas sejam pobres. Então, vocês podem imaginar que essa abordagem, né, da mudança da sociedade por Spencer foi extremamente popular nos altos escalões da sociedade, né, para a elite. Né? Então, ele, diferentemente de Comte, de Martinez, que pregavam uma sociedade, uma mudança na sociedade e uma mudança que aconteceria de qualquer forma, a Martineau ela vai lutar para que haja essa mudança. Ele diz que não precisava mudar nada. O que mudaria seria com a evolução natural dessa sociedade. Então, esse ponto de vista agradou muitas pessoas influentes na Inglaterra e nos Estados Unidos, que tinham o interesse da manutenção dos status quo e não confiavam nos pensadores que endossavam essas mudanças. E tem o Emile Durkheim, temos aí também o Max Weber e Karl Marx. Né? Vamos falar um pouquinho do Emile Durkheim, outro pensador sociólogo, um dos primeiros. Ele propôs diversas contribuições pioneiras para a sociologia, né? Inclusive o seu importante trabalho que a gente já falou aqui sobre o suicídio, né? A explicação social do suicídio. Ele era um filho de um rabino e ele foi educado na França e na Alemanha. Ele atingiu uma impressionante reputação acadêmica e foi indicado como um dos primeiros professores de sociologia na França. Ele vai ser lembrado por sua insistência que os comportamentos precisam ser entendidos dentro de um contexto social muito mais amplo do que o indivíduo sozinho. Tem que ser entendido coletivo. Para entender o comportamento da uma sociedade, tem que analisar o coletivo, não só o comportamento individual. Ele desenvolveu uma tese fundamental para ajudar a explicar todas as formas das sociedades. Então, ele criou um estudo intensivo, né, de uma tribo australiana e focalizou a importância do papel da vida em grupo na definição do que consideramos religioso. Então, ele concluiu que, como outras formas de comportamento de grupo, a religião reforça a solidariedade de grupo. Então, um dos principais interesses do Durkheim foi estudar as consequências do trabalho na sociedade moderna. E, na visão dele, a divisão crescente do trabalho na sociedade, nessa sociedade industrial, à medida que os trabalhadores se tornavam muito mais especializados em suas tarefas, eles levavam o que eles chamavam de anomia, ou seja, uma doença, uma enfermidade. Né? E anomia refere-se também à perda de direção.
A perda de direção sentida em uma sociedade quando o controle social do comportamento individual se torna ineficiente. Explico o que ele quer dizer com isso. Digamos, com a sociedade, né, industrial, o desenvolvimento da sociedade industrial, as pessoas foram cada vez mais, né, sendo divididos em funções. Então, digamos que estamos numa fábrica e estamos fabricando carros. Então, sua função naquela linha de produção é apertar um parafuso. Então, o sujeito ali passa 10, 30, 40 anos da sua vida apertando um único parafuso. E essa extrema especialização do trabalho vai fazer com que o indivíduo não entenda mais qual é a sua contribuição no papel, né, da construção daquele carro. Então ele fica perdido, ele fica sem direção, logo vai levar à frustração, logo ele se sente frustrado, né, ele se sente ele se sente sem perspectiva nenhuma, o que leva à anomia, que ele vai chamar de anomia. Ele também, ele se preocupava com os perigos que a alienação da solidão, o isolamento representavam nessas sociedades industriais. Então, ele vai entender isso, né? Ele vai tentar procurar, e ele vai dizer que a sociologia deveria fornecer uma direção para a mudança social. Ele seria como se fosse um guia para explicar como deveriam ser essas mudanças. Então, embora Durkheim tenha se baseado em certos aspectos da obra de Comte, ele pensava que muitas ideias de seu predecessor, né, de Comte, eram especulativas e vagas demais. O que Comte não havia conseguido implementar, o seu programa de estabelecer uma sociedade com base empirista, uma base científica. E o Durkheim considerava a sociologia como uma nova ciência que poderia ser usada para elucidar questões filosóficas tradicionais mediante a esse empirismo. Né? O seu seu famoso princípio, seu primeiro princípio da sociologia, seu famoso primeiro princípio da sociologia era estudar os fatos sociais. Né? O que é os fatos sociais? Então, para Durkheim, a principal preocupação intelectual da sociologia é o estudo desses fatos sociais. Então, ao invés de aplicar métodos sociológicos ao estudo dos indivíduos, os sociólogos deveriam analisar esses fatos sociais, ou seja, aspectos da vida social que moldam as ações dos indivíduos, como o Estado, a economia, a religião. Então, Durkheim argumentava que as sociedades têm uma realidade própria, né? Que seus membros, né, têm interesses coletivos e interesses individuais. Mas, segundo Durkheim, os fatos sociais são os modos de agir, pensar ou sentir que são externos ao indivíduo, né, que tem sua própria realidade à margem da vida de percepções de pessoas individuais. Outro atributo de fatos sociais é que eles exercem um poder coercitivo sobre, né, os indivíduos. As pessoas não costumam reconhecer o caráter condicionante desses fatos sociais. Isso ocorre porque as pessoas geralmente obedecem livremente esses fatos sociais, acreditando que estão agindo por conta própria. Eu não vou matar, não, porque eu acho que é errado. Não, tem uma série de instituições sociais que vão dizer que isso é errado. Então, como outros fundadores da sociologia, o Durkheim ele estava preocupado com as mudanças da sua época, né? Essas mudanças que estavam acontecendo na sociedade. E eles interessavam particularmente pela solidariedade social e moral. Em outras palavras, aquilo que une a sociedade e o que a impede de cair no caos. Então, a solidariedade é mantida quando os indivíduos conseguem se integrar aos grupos sociais e são é, é, é,
que são regulamentados por um conjunto de obras, conjunto de pensamentos que há um poder controlador, né? Então, a divisão social do trabalho social, como eu disse, né, da linha de montagem, ele faz uma análise das mudanças sociais, argumentando que esse advento da era industrial significou a emergência de um novo tipo de solidariedade. E o que é isso? Ele vai dizer que as culturas tradicionais, né, aquela com baixa divisão do trabalho, ele se caracteriza pela solidariedade mecânica. Então, como a maioria das pessoas da sociedade tem ocupações semelhantes, né, elas são unidas por experiências comuns, né, poder e crenças compartilhadas. E o poder dessas crenças, né, é um poder repressivo. A comunidade rapidamente pune qualquer um que desafie os modos de vida convencional. Então, dessa forma, existe pouco espaço para dissensão individual. A solidariedade mecânica baseia-se dessa forma e outro, né, portanto, no consenso na similaridade de crença. Né? Mas as forças da industrialização e urbanização levaram a uma divisão cada vez mais maior do trabalho e o que contribuiu para o rompimento dessa forma de solidariedade. Então, ele argumentava que a especialização das tarefas, né, e a crescente diferenciação social nas sociedades avançadas levava a uma ordem, uma nova ordem, e essa nova ordem é caracterizado por uma solidariedade chamada orgânica. A sociedade caracterizada por uma solidariedade orgânica se mantém pela independência econômica das pessoas e por seu reconhecimento da importância na contribuição dos outros. Então, à medida que a divisão do trabalho se amplia, se estende, essas pessoas se tornam cada vez mais dependentes umas das outras, pois cada pessoa precisam de bens e serviços fornecidos por indivíduos em outras ocupações. Então, as relações de reciprocidade econômica e dependência mútua passa a substituir as crenças compartilhadas para criar um consenso social. Outro autor muito importante é o Max Weber, né? Ele nasceu na Alemanha em 1864 e morreu em 1920. Ele estudou Direito, História e Economia, mas gradualmente ele se desenvolveu um interesse maior pela sociologia. Ele tornou professor de várias universidades, né? E ele ensinava os seus alunos que eles deveriam aplicar a Wertsen, que é uma palavra alemã, para compreensão ou insight em seu trabalho intelectual. Ele dizia que não podemos analisar o comportamento social com os mesmos critérios objetivos que usamos para medir, por exemplo, o peso ou uma temperatura de um corpo. Então, para compreender totalmente o comportamento, a gente precisa estabelecer, aprender os significados subjetivos que as pessoas atribuem suas ações. Então, como eles mesmos veem ou explicam seus próprios comportamentos. Então, por exemplo, suponhamos que o sociólogo estivesse estudando a posição social dos indivíduos em uma fraternidade. O Weber esperaria que o pesquisador empregasse o Insight, o Westsen, para determinar a importância da hierarquia social dessa fraternidade para seus membros. O pesquisador examinaria os efeitos dos esportes, das notas, das capacidades sociais, o tempo de permanente na posição do indivíduo dentro da fraternidade. Então, ele buscaria aprender como os membros da fraternidade se relacionam com os outros membros, né, de status mais elevados ou mais baixos. Então, na investigação dessas questões, o pesquisador leva em conta emoções das pessoas, seus pensamentos, suas crenças, suas atitudes. Então, o Weber também, ele traz uma ferramenta conceitual chave, que é o tipo ideal. O que é o tipo ideal de Weber? É um modelo para avaliar casos específicos. Em seus próprios trabalhos, Weber identificou várias características da burocracia
como o tipo ideal. E a gente vai tratar um pouco dessa burocracia mais lá na frente, né? Então, embora suas carreiras profissionais coincidam, Durkheim e Weber, eles nunca se encontraram e provavelmente eles nem tinham conhecimento um da teoria do outro, né? Mas, né, o pensamento de Durkheim sobre o impacto da divisão do trabalho, né, estava relacionado aos escritos de outro filósofo, sociólogo também, né, o Karl Marx. O Karl Marx, que nasceu em 1818 e morreu em 1883, ele compartilhava da visão de Durkheim e de Weber, né, de um duplo interesse nos temas filosóficos abstratos e na realidade concreta da vida cotidiana. Então, a vida pessoal de Marx, ele foi uma luta muito difícil. Então, ele escreveu, quando era jovem, ele escreveu num jornal, e o que ele escrevia, né, ele foi proibido de continuar escrevendo, ele fugiu para a França. Em Paris, ele conheceu quem acompanharia em suas pesquisas sociológicas, que é o Friedrich Engels, e ele estabeleceu uma amizade com Engels, né, durante toda a sua vida. Né? Então, quando ele estava em Londres, em 1847, Marx e Engels eles iam para a reunião de um partido de coalizão ilegal de sindicatos de trabalhadores, que era conhecido como Liga Comunista. Então, no ano seguinte, eles prepararam uma plataforma, um manifesto chamado Manifesto do Partido Comunista, em que eles argumentavam que há massas de pessoas sem outros recursos, além do seu próprio trabalho, que eles chamaram de proletariado, eles deveriam lutar, né, para derrubar a sociedade capitalista. Ele abre aspas. A história de toda a sociedade existente até hoje, tem sido a história da luta de classe. O proletário não tem nada a perder, exceto os seus grilhões, e todo mundo a ganhar. Os trabalhadores de todos os países, univos. A análise de Marx, ele vai dizer que a sociedade se dividia fundamentalmente em duas classes. E essas classes estavam em conflito na busca de seus interesses. Ele examinou a sociedade industrial do seu tempo, né? E ele viu que a fábrica era um centro de conflito entre exploradores e explorados. Os exploradores, os proprietários das fábricas, os proprietários, que eles chamam de meios de produção, e os explorados, os trabalhadores. E ele via essa relação de modo sistemático, ou seja, ele acreditava que um sistema de relações políticas, sociais e econômicas mantinha o poder e o domínio do proletário sobre os trabalhadores. Então, Marx e Engels, ele dizia que os trabalhadores deveriam derrubar o sistema de classes existente. E a influência de Marx no pensamento contemporâneo ela é muito significativa. Os seus escritos serviram de base para revoluções de Rússia, China, Cuba, Vietnã e vários outros, né? Opa, aqui. O ponto de vista de Marx, ele se baseia naquilo que ele chamou de concepção materialista histórica. O que é essa visão? Não são as ideias ou valores que os seres humanos detêm que são as principais fontes de mudanças sociais. Ao invés disso, as mudanças sociais são primordialmente induzidas por influências econômicas. O conflito entre as classes proporcionam a motivação para o desenvolvimento histórico. Eles são o motor da história. Explico. O que é que ele quer dizer isso? Ele diz que a gente passou por várias fases. A gente passou pela fase que era agrária, né? Vamos voltar lá na Grécia Antiga, por exemplo. A gente tinha essa relação de produção entre escravos e senhores de escravos. Né? Existiam
escravos e senhor de escravos. E essas duas classes, elas são inconciliáveis. Elas não entram em acordo. Então, na briga entre os dois, na dialética entre os dois, vai surgir uma nova sociedade, um novo modo de produção. E a gente volta, esse novo modo de produção é o quê? O feudalismo. Esse novo modo de produção, o feudalismo, existia também duas classes, que eram os senhores feudais e os servos. Os servos viviam quase uma semi-escravidão, uma escravidão que era presa à terra, né? E também existia conflitos. E dentro dessas brigas, esse conflito, né, a Revolução Francesa, né, que acabou ruindo o feudalismo e surgiu ali a classe, né, o modo de produção capitalista, esse que a gente vive hoje. Mas também tem duas classes, essa dialética entre os proletários e os trabalhadores, os proletários e os capitalistas, os donos de meio de produção, os empresários. E ele dizia que dessa briga entre os dois, desse conflito entre os dois, né, surgiria uma nova sociedade, a qual ele chamaria de uma sociedade comunista. Mas para isso teria que passar por algumas fases. A fase que ele vai chamar de desalienação é se dar conta que o trabalhador se encontra numa posição explorada. Né? Depois passamos para uma ditadura que ele vai chamar de ditadura de proletariado, né? Onde os trabalhadores tomariam o poder, né? Para o quê? Para estatizar todos os meios de produção, que passaria a ser o Estado e deveria ser dividido de forma, né? Não igual, mas de forma de cada um conforme sua capacidade, para cada um conforme a sua necessidade. Então, o comunismo seria uma ausência total de classes, diferença de classes. E até mais, a ausência total do Estado. Né? A sociedade se auto-organizaria. Né? Então, ele escreveu temos aí o Manifesto Comunista, que ele traz toda essa ideia de revolução, e também temos outra obra que serviu também, né, a obra mais econômica de Marx, que é o Capital, que essa obra é bastante importante no estudo da economia, no estudo né, da sociedade, porque ele vai trazer uma visão do estudo da sociedade relativamente nova, que serviu para exemplo e serviu de base para muitos que vieram depois dele, que é a análise da sociedade, a análise dessa sociedade baseada nos seus meios de produção. Então, analisar a sociedade inserida em um meio de produção, feudalismo, capitalismo, anarquismo, socialismo, enfim. Isso veio como chave para vários outros teóricos que veio, né, ou seja, teóricos ligados ao liberalismo, ao comunismo, ao qualquer tipo de pensamento, né, de qualquer área. Os movimentos modernos, agora. A gente tem o Charles Cooley. O Cooley é de Michigan. Ele formou-se em economia, ele se tornou mais tarde professor de sociologia da Universidade de Michigan e como os outros sociólogos antes dele, ele se interessou por essa nova disciplina que estava surgindo aí no século XIX. Então, Cooley, ele partilhava do desejo do Carre, Weber, Marx, né, de aprender um pouco mais sobre essa sociedade. E para fazer de forma eficiente, ele preferiu utilizar uma perspectiva sociológica para observar, primeiro, unidades menores, pequenos grupos mais íntimos, como famílias, gangues, rede de amizade. Então, eles viam que aqueles grupos, né, como a semente da sociedade, no sentido que eles davam formas aos ideais, às crenças, aos valores e à sociedade e à natureza social das pessoas. O trabalho de Cooley, ele aumentou nosso entendimento sobre esses grupos
menores, famílias, gangues, comunidades. Outros foi a Janice Adams. Ela foi pioneira, né? Ela e outras sociólogas, né, que combinava a pesquisa intelectual do trabalho social, como a Martinoa, que a gente viu anteriormente, com o ativismo político. Né? Tudo com o objetivo de auxiliar os mais desfavorecidos e criar uma sociedade um pouco mais justa, uma sociedade igualitária. Né? Por exemplo, trabalhando com a jornalista e educadora negra, a Hilda Wells Barnett, a Adams, ela conseguiu evitar a segregação nas escolas públicas de Chicago. Né? Ela fez esforço para estabelecer um sistema de tribunal juvenil, um sindicato de mulheres. Né? Então, esse trabalho dela era bastante prático. Né? Na metade do século XX, o foco da sociologia tinha mudado. Né? A maioria dos sociólogos se limitava em teorizar e reunir informações. Então, o objetivo de transformar a sociedade foi deixado para assistentes e ativistas sociais. Então, esse distanciamento da forma social foi acompanhado por um comprometimento crescente com os métodos científicos. Né? Então, mas nem todos, né, sociólogos estavam interessados. Adams não estava interessado nessa nova forma. Então, muitos sociólogos eles criaram uma nova organização para lidar mais diretamente com o problema das desigualdades sociais e outros problemas. E, por fim, passei demais, a gente tem um bem contemporâneo, Robert Merton. Ele nasceu em 1910 e morreu há pouco tempo, em 2003. Ele baseou sua explicação para o crime no comportamento individual que é influenciado pelas metas e meios aprovados pela sociedade, embora tenha aplicações mais amplas. A teoria ajuda a explicar as altas taxas de criminalidade em nações pobres, por exemplo. Então, o Robert ele enfatizou que a sociologia ela deveria aproximar as abordagens do tipo macro e micro, né? As pequenos grupos sociais e os grandes, para esse estudo total dessa sociedade. A macrosociologia ele concentra-se nos fenômenos em grande escala, né? Em civilizações inteiras. O estudo cruzado de cultura de Emile Durkheim, né, sobre o suicídio é um exemplo, né, de uma pesquisa a nível macro. Em contraposição à microsociologia, ela enfatiza os grupos menores, geralmente por meios experimentais. Então, a pesquisa sociológica de nível micro, ele inclui estudos a respeito de como os homens e as mulheres divorciadas, por exemplo, abordam papéis sociais importantes, né, de como a conformidade pode influenciar a expressão de atitudes preconceituosas, de como a expectativa dos professores pode afetar o desempenho do acadêmico dos alunos, dentre vários outros. Ele entende que precisa fazer uma ligação entre o estudo macro e o estudo micro, de pequenas e grandes, né, grupos de pessoas. Então, gente, finalizamos aqui a aula 1, referente às unidades 1 e 2 no nosso conteúdo, e voltamos na próxima aula para a unidade 3 e 4 do nosso conteúdo. Até mais e bons estudos!